Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, parada é a seguinte, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. Além dele ser 100% gratuito, você consegue assistir os melhores momentos dos jogos do Brasileirão das séries A e B. Assim que acabam os jogos na palma da sua mão, você pode assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão, além também de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. O aplicativo da OneFootball é 100% gratuito e é um dos mais baixados do mundo. Além disso, você tem um head-to-head que te auxilia em apostas esportivas e também você tem tabelas de campeonato, classificações, artilharias e notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano na palma da sua mão. Tudo de graça. Você quer mais o quê? O QR Code está passando para vocês aí na tela. E o link também está aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Como eu sempre digo, baixa o OneFootball, não consegue mais viver sem. Beleza? Dito isso, vamos aqui a uma notícia muito boa. No momento que eu estou gravando, a rodada está acontecendo ainda, né? O jogo entre Internacional e Cruzeiro está no segundo tempo, está 0 a 0, não interessa a gente essa partida por hora, apesar do Cruzeiro ser o nosso adversário da próxima rodada, né? E uma derrota é sempre bom, que dá uma baixadinha no ânimo do time. O Cruzeiro perdeu um caminhão de gols, pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui. Mas vamos passar os jogos já finalizados. O Fluminense perdeu no Morumbi para o São Paulo por 1 a 0. O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0. E o resultado muito bom pra gente. O Bahia perdeu para o Grêmio, 2 a 1 e ficou barato. No segundo tempo, o Grêmio perdeu um caminhão de gol, teve gol anulado, bizonhamente, o goleiro falhou, o jogador vai fazer o gol, o Ferreirinha entra na frente, a bola pega nele e anula o gol. Fora os jogadores do Grêmio perdendo os gols ali no rebote na pequena área, mas aos 48 já o Grêmio consegue fazer o 2 a 1 e sacramenta a vitória. A torcida do Bahia sai gritando, vergonha, vergonha, time sem vergonha. O Grêmio abriu o placar por volta de 8, 9 minutos e o Bahia empatou com 19. O Cauli teve a oportunidade ali por volta de 38 minutos, mais ou menos, 39 do segundo tempo, de virar o jogo, uma bola que o lateral Chaves rola para trás, ele chapa por cima, acaba perdendo o gol. E aí o Grêmio não perdoou e venceu a partida. Resultado muito bom pra gente, porque o Bahia fica estacionado com 12 pontos. E com esse resultado, o Vasco tem condição de, em caso de vitória e tirando o saldo de gol, só com esse resultado o Vasco já sai da zona de rebaixamento, tá? O Vasco tem 9, vencendo vai a 12, o Bahia tem 12, sendo que o Bahia tem saldo menos 6, o Vasco menos 9. O Vasco teria que vencer o Botafogo por 3 gols de diferença, ele iria para 14 gols de saldo. Hoje o Bahia já tem aí 14 gols também. Ou seja, o Vasco, para passar, o Bahia tem que ter ganho de 4, porque no confronto direto o Bahia venceu o Vasco da Gama. Mas já é um resultado muito bom pra gente. Essa é uma rodada um pouco complicada e eu vou explicar para vocês o porquê. Resultado ótimo, tal do Bahia. Outros concorrentes nossos vão perder ponto. Se o Vasco vencer, a rodada com certeza vai ser boa pra gente, mas se a gente não vencer, a gente já sabe também que nossos concorrentes vão pontuar nessa rodada, justamente por termos aí confronto direto. Eu vou explicar para vocês. A rodada vai ser finalizada, por exemplo, na segunda-feira, entre Goiás e Curitiba. O Goiás está na frente da gente com 2 pontos hoje, né? É o 17º colocado. Se a gente vencer o Botafogo amanhã, a gente ultrapassa o Goiás. E o Goiás joga em casa contra o Coritiba. O Coritiba é o lanterna do campeonato hoje com 4 pontos. Vencendo vai a 7, nem assim nos ultrapassa. Mas um tira ponto do outro. O resultado ali do empate seria o melhor dos cenários. Também, por outro lado, com o empate, o Goiás chega a 12 e a gente teria que ir para o saldo de gols para poder conseguir passar a equipe do Goiás, tá? Mas, enfim, vamos desejar aí que um empatezinho, ou no pior dos cenários, uma vitória do Curitiba, tá? Outro jogo aí, confronto direto,
temos Cuiabá e Santos, tá? Se enfrentam. O jogo é no estádio do Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E a situação é a seguinte, o Cuiabá é o primeiro time fora da zona com 12 pontos, saldo -7. Se a equipe do Santos, por exemplo, vencer o jogo por 1-0, por 2-1, ou seja, estou falando de um gol aqui de diferença, o Cuiabá vai para -8. Como o Vasco tem um saldo -9, uma vitória simples do Vasco iria para -8, tá? Então, com esse cenário, ambos empatariam. O Cuiabá tem menos gols marcados do que o Vasco. Então, uma vitória simples do Vasco contra o Botafogo e uma derrota do Cuiabá em casa para a equipe do Santos bastaria para o Vasco sair da zona de rebaixamento. Se o jogo acabar empatado, aí o que acontece? O Cuiabá vai a 13, o Vasco não consegue passar o Cuiabá e o Santos, que tem 13, vai a 14. Cada um faz um pontinho. Se nós vencermos, a gente tira 2 pontos dessas duas equipes, tá? E uma vitória do Cuiabá, o Cuiabá pula de 12 para 15 e traz o Santos para 13. A gente vencendo, fica um ponto do Santos. O Santos que não vence há 11 rodadas. E adivinhem qual foi a última vitória do Santos no campeonato? 1-0 contra o Vasco dentro de São Januário, com o Vasco finalizando um caminhão de vezes. E numa única jogada, o Santos acaba fazendo o gol e tá fazendo a diferença muito grande, tá? Se não fosse aquela partida, o Santos já não venceria há muito mais tempo. Inclusive, nos últimos 5 jogos, o Santos tem 3 derrotas e 2 empates. Essa é a campanha do Santos. E aproveitando, falando aí de Santos, eu vou voltar aqui na tabela. O Soteldo foi afastado pelo técnico Paulo Turra. O clima esquentou lá, o jogador tá falando que não trabalha mais com Paulo Turra. O Santos acabou de comprar o Soteldo, porém tem uma pegadinha do malandro. Já até me deu uma animada, né? Falei, porra, agora vai. Já que a gente virou uma filial do Santos, vamos trazer mais um, né? Traz agora o Soteldo, mas pelo menos um jogador que alguém quer, né? Porque os que ninguém quer é os que estão vindo pro Vasco. Enfim, aí eu comprei o Emerson Rocha, fiz uma publicação até nos stories lá do meu Instagram, e ele me alertou lá no meu Instagram, me mandou um direct. Pô, Dieguinho, seria ótimo, né? A torcida ia buscar o Soteldo no aeroporto. Só tem um detalhe, o Soteldo já tem 7 jogos disputados com o Santos, e com isso não pode jogar por nenhuma outra equipe do futebol brasileiro. Então tirem aí o cavalinho da chuva, o Soteldo, caso realmente aí não seja aproveitado mais pelo Santos, vai ter que jogar uma Série B ou jogar fora do país, porque ele já tem completos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Voltando aqui para a tabela, nós temos um jogo que nos interessa também, que é Atlético Mineiro e Cuiabá, e América Mineiro, desculpa, vai rolar no mesmo horário do nosso jogo, às 4 da tarde. O América Mineiro hoje é o vice-lanterna com 8 pontos, né? Se vencer vai a 11, então é bom para a gente torcer aí o nosso co-irmão Atlético Mineiro vencer essa partida para ajudar a gente. E aí, para finalizar, às 11 horas da manhã, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que está embalado no campeonato, né? Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e um empate e uma única derrota. Vem de um 6-0 aí na Sul-Americana e vai jogar contra o Corinthians. O Corinthians tem 12 pontos, né? E é outro time que, em caso de derrota, a gente tirando o saldo de gol, a gente ultrapassa. O Corinthians tem saldo -5, se ele perder vai para -6 por um golzinho. Se perder por um saldo maior, pode até piorar o saldo. Mas o Corinthians é um péssimo visitante, mas como mandante, o Corinthians na Arena Itaquera costuma ir bem. Então vamos ver que bicho que vai aguardar. Mas temos aí o Bahia garantido com 12 pontos, Corinthians em caso de derrota mantém com 12, Cuiabá em caso de derrota mantém com 12 pontos. Se o Cuiabá vencer é sinônimo de que o Santos perdeu, o Santos tem 13, então se a gente ganhar nessa rodada, existe a possibilidade da gente sair. O único que a gente com a vitória simples sai da zona, e aí tendo que torcer para um tropeço do Goiás também, diga-se de passagem, meio difícil porque o Goiás pega o Curitiba dentro de casa, é o Cuiabá, tá? Então nessa rodada não é tão simples não, é ganhar do Botafogo, torcer por um tropeço dentro de casa do Cuiabá para o Santos não ganha 11 jogos, teria que quebrar um tabu vencendo fora de casa. Então é essa combinação, e o Goiás que pega em casa o Curitiba, que até aqui é o único time que não tem nenhuma vitória no campeonato, 4 empates e 8 derrotas.
Tá bom, galera? Então é isso. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã, bem cedinho, eu chego aí com o nosso pré-jogo e com mais algumas informações. E eu espero vocês. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, vai. Tamo junto. Valeu. Fui.